Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor dominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. O coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus. Talvez o nosso coração não tenha se desviado devido à multidão de mulheres ou os templos para os deuses falsos, mas devido ao desejo de poder, à ambição, ao pouco controle da sensualidade, ou então o apego descontrolado ao dinheiro e assim por diante. Essas são coisas que nos afastam do nosso seguimento a Cristo, do nosso Deus. São coisas que nos levam a dividirmos o coração entre o amor a Deus e o amor aos deuses falsos deste mundo. O reino de Salomão escureceu no final. O autor do livro não hesita em atribuir essa decadência ao pecado em que Salomão caiu. Na sua velhice, Salomão se mostrou infiel aos mandamentos de Deus, principalmente o primeiro mandamento do Decálogo. Ele começou a ter um coração desviado. Desviar o coração significa, em Salomão, dar culto a outros deuses. E por que isso aconteceu? Bem, Deus havia dito o que não deveria haver na vida do rei. E tudo aconteceu no reinado de Salomão. Deus havia dito para não multiplicar cavalos, não voltar ao Egito, não multiplicar para si mulheres, não multiplicar para si prata ou ouro. Basta conferir Deuteronômio capítulo 17, versículos 16 e 17. Salomão foi contrário a tudo o que Deus tinha dito que não acontecesse. Ele multiplicou cavalos que vinham do Egito, multiplicou carros que vinham do Egito. Sua primeira esposa foi a filha do faraó do Egito, a qual recebeu seu próprio palácio. Salomão acumulou riquezas que excediam qualquer outro rei no mundo. Tudo isso nós podemos verificar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7 e também no capítulo 10. E aí você pode me perguntar, então Salomão fez tudo o que não deveria ter feito? Infelizmente sim. E suas escolhas erradas levaram a um resultado desastroso. As alianças com outros povos se concretizavam por infinidade de matrimônios do rei Salomão com mulheres estrangeiras que exigiam ter lugares onde dar culto a seus deuses. As mulheres estrangeiras obrigaram Salomão a construir os santuários para poderem continuar com seus cultos idolátricos. E aí aconteceu que o coração do rei Salomão se desviou também para esse culto. O pecado do rei Salomão é a idolatria. A idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Vivemos em uma sociedade completamente contaminada por práticas idólatras. As pessoas elegem como Deus qualquer coisa que lhes satisfaça. Diante disso, muita gente se pergunta se é possível se abster completamente das práticas idólatras num tempo em que até mesmo o próprio estilo de vida é cultuado. A Bíblia não é senão um processo de descobrimento do rosto de Deus, mas para isso, a pedagogia que usa com frequência é ir esclarecendo que Deus não é. Segundo a mensagem bíblica, o relacionamento com Deus é fundamentalmente
a negação dos ídolos. O oposto à fé em Deus na Bíblia não é o ateísmo, e sim a idolatria. Por isso, a luta contra a idolatria é o tema principal recorrente no Antigo Testamento e está presente também como pano de fundo no Novo Testamento. A história da salvação, falando biblicamente, não é outra coisa senão um desapegar-se dos ídolos. Desde Abraão até a igreja de nossos dias, a tarefa daquele que tem fé é não ir atrás do vazio, é guardar-se dos ídolos para servir ao único Deus vivo. E Salomão esqueceu do primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Por isso, Deus se encoleriza contra Salomão e lhe anuncia o castigo que seguirá por sua infidelidade. O coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus. Será que o nosso coração pertence inteiramente ao Senhor? Que deuses estranhos temos adorado, hein? Quais são os deuses que você adora, mas que no fim da sua vida vão deixar você numa solidão mortal? Talvez o nosso coração não tenha se desviado devido à multidão de mulheres ou os templos para deuses falsos, mas devido ao desejo de poder, à ambição, ao pouco controle da sensualidade, ou então o apego descontrolado ao dinheiro e assim por diante. Essas são coisas que nos afastam do nosso seguimento a Cristo, que nos afastam do nosso Deus. São coisas que nos levam a ter o nosso coração dividido entre o amor a Deus e o amor a esses deuses falsos deste mundo. Parecia impossível pensar que o rei Salomão, que tinha iniciado seu reinado pedindo humildemente a Deus que lhe concedesse a sabedoria e que construiu o templo em honra ao Senhor, poderia cair logo no pecado de idolatria e construir templos para outros deuses. Mas o fato é que nós também podemos cair em idolatria por causa de pequenas coisas não pensadas, ou então devido àquilo que desvia o nosso coração do Senhor. Ninguém está seguro. Podemos chegar a negar a Cristo como Simão Pedro, podemos traí-lo como Judas. Por isso, é preciso que estejam em dia as nossas orações e o nosso exame de consciência, para que não caiamos facilmente diante de qualquer tentação de abandonar o Senhor nosso Deus. Interceder é se colocar no lugar de alguém. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. Que o nosso entendimento perceba que as aparentes palavras insensíveis, aquele aparente olhar frio, aquele aparente jeito indiferente de Cristo para com a mulher cananeia e o seu aparente afastamento, fez com que cada fibra do coração da mulher pagã se agarrasse e se apegasse ainda mais ao Salvador, fazendo com que ela se recusasse a deixá-lo ir, sem que antes pudesse mostrar toda a força confiante e perseverante da sua fé e o seu profundo amor. A Sagrada Liturgia de hoje nos revela que Deus nos fez seres sociais e que a aflição nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. No Evangelho vemos quão soberana e livre é a graça de Deus, e que ela não está confinada a nenhuma nação sobre o céu. Na pessoa da mulher pagã, nascida na Fenícia da Síria, temos um grande exemplo de fé e perseverança. O problema dela a leva com senso de urgência aos pés do Salvador. Podemos perceber aí a grande vantagem da aflição. Foi a aflição, foi a angústia na família desta pobre mulher que a levou a Jesus. Tão valioso quanto saber reconhecer a vantagem da aflição que nos leva a Deus é a fé.
A fé daquela mulher tem ação e atitude. Quem age é você, quem reage é Deus. Embora a mulher cirofenícia tivesse rogado ao Senhor dizendo: "Tem compaixão de mim", de fato o pedido foi para sua filha. A sua paixão estava tão dirigida para sua filhinha que ela colocou de lado quaisquer necessidades pessoais e até mesmo o amor próprio. Interceder é se colocar no lugar de alguém. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. E aquela mulher triunfa pela fé, conquista o que deseja, mas não antes de ter sua fé provada. Cristo conhecia a qualidade da alma daquela mulher e ele a desafiou a amadurecer. De um modo maravilhoso, o Mestre colocou vários obstáculos no caminho da mulher, cada um dos quais ela superou com uma fé radiante. Com a intenção de aumentar e testar sua fé, o Senhor colocou pequenas barreiras no caminho daquela mulher, mas ela as superou todas. Isso é uma evidência clara de que Cristo tinha uma percepção divina que penetrava através da essência da alma daquela mulher. Ela era uma pessoa forte, mas este encontro com o Filho de Deus a tornaria ainda mais forte. Jesus ensinou em outras ocasiões: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á a porta. As formas verbais denotam ação contínua, persistência. A mulher pagã entendeu bem esse princípio, tanto que a sua fé era da mais tenaz. Jesus olha para a mulher e diz: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-la aos cachorrinhos. Então, aquela mulher perseverante agarrou-se ao significado da palavra primeiro. Sendo certo que ela reconheceu a prioridade dos judeus no plano de Deus, ela também claramente detectou a inferência de que os gentios, os pagãos, no futuro também receberiam a benevolência do Salvador. E aí então ela pensa consigo própria: mas por que não agora? E desse modo, com um argumento brilhante, ela contrapôs dizendo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela ficaria satisfeita com apenas uma migalha da mesa de seu mestre. Que grande mulher! Ela se agarrou firmemente na sua certeza, na sua convicção acerca de Jesus, não sendo de admirar que o Salvador tivesse elogiado a sua grande fé. Embora a fé dessa pobre mulher fosse muito urgente, não era presunçosa. Ah, que todos nós possamos agir com um espírito semelhante. É de lamentar que existam alguns cristãos tão cheios de si e tão cheios de uma opinião elevada acerca de sua própria importância, que em suas declarações a Deus se assemelham a credores que têm uma exigência a fazer a Ele em vez de devedores que lhe devem tudo. Que possamos assumir em nossas vidas a perseverança na oração desta mulher. E que a demora amplie o desejo da alma, que afaste a impaciência e o desespero. Que o nosso entendimento perceba que as aparentes palavras insensíveis, aquele aparente olhar frio, aquele aparente jeito indiferente de Cristo e o seu aparente afastamento fez com que cada fibra do coração daquela mulher pagã se agarrasse e se apegasse ainda mais ao Salvador, fazendo com que ela se recusasse a deixá-lo ir sem que antes pudesse mostrar toda a força confiante e perseverante da sua fé e o seu profundo amor. Para aquela mulher, foi no aparente inverno do rosto de Cristo que o seu verão chegou. Que isso também nos sirva de exemplo. Que a nossa fé seja semelhante à fé daquela mulher. Uma fé perseverante, uma fé que não desiste, uma fé que não volta atrás, mas que tem certeza e convicção do poder de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.